quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem nos canais abertos, até lembrar, agora em todas as regiões do Brasil existe já um canal, você pode pesquisar e em cada região tem um canal aberto para você poder assistir. Ou, se você preferir, pode ser pela Sky, canal 87 ou 587, ou mesmo pelas nossas plataformas de YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, nossos queridos irmãos que participam aqui, compartilham conosco, os nossos programas são todos bem-vindos, a todos a paz do Senhor. Nós estamos aqui no nosso programa, lembrando aquela frase célebre, dita pelo nosso saudoso pastor Gedeuti Gueiros, não é? O ministério é maior que a vida, tem muita coisa nisso aí. E nós contamos novamente aqui com os nossos participantes, pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor Jesus, Guilherme, meus irmãos. Paz do Senhor. Nós temos que usar os velhos e os jovens, né, Francisco? Amém, isso é né? bom. A velha guarda e a juventude. A juventude está chegando. A nova geração, é isso mesmo. Eu queria, nesse programa de hoje, com os companheiros, falar sobre um assunto que é muito comentado, não é? Que até nós falamos muito isso quando nós comentamos sobre a nossa história. Quando nós começamos na década de 60, e é isso que nós vamos abordar aqui, havia uma crise muito grande dentro das chamadas igrejas evangélicas, chamadas igrejas evangélicas não pentecostais, as chamadas igrejas históricas, né? Todos conhecem quais são, né? Igrejas bem conceituadas e que tiveram uma importância muito grande na propagação do evangelho aqui, por exemplo, no Brasil. Mas, nessa época, as lideranças das igrejas evangélicas começaram a detectar que havia uma crise, que era a crise, né, de conversões. Não haviam conversões. A grande preocupação, os jovens saindo da igreja em grande número, os mais idosos, né? O tempo vai passando, vão partindo, não haviam conversões. Isso criou um sinal de alerta e criou-se no Brasil, naquele período, uma convenção, não é bem uma convenção, tipo uma associação de pastores, era uma associação não denominacional, com que era um trabalho de avivamento espiritual no Brasil. E haviam eventos fechados, grandes eventos aqui no Brasil. Aqui, Vitória, aconteceu muito no Wilson Freitas, aqui também, no Brasil todo, e eles discutiam muito essa situação. Nós tivemos o início, já falamos isso no seminário, mais ou menos nessa época. A pergunta que eu começo com você, Francisco, como é que você faz? Eles viram isso lá e começaram com esse movimento lá, e nós temos uma certa ligação, porque tínhamos um pouco de origem através de Jonas, que fazia parte desse movimento. Qual o diagnóstico que você faz dessa situação? O que você diz? O porquê de tudo isso? O que estava acontecendo naquela época? Aliás, continua até hoje, mas vamos... A paz do Senhor Jesus. Amadeu, o nosso entendimento, você já colocou bem aí, né? Não havia conversões, né? Os jovens saindo da igreja, os mais idosos até partindo, né, para o Senhor, e ficou uma situação muito difícil. A princípio, quando você faz um diagnóstico dessa situação, nós podemos dizer assim, logo de saída, que o grande problema das lideranças, né, que estavam à frente dessas igrejas foi o abandono da palavra, o abandono da Bíblia, ou seja, daquilo
que é o nosso cerne, né? Nós vivemos da palavra, né? Nós vivemos de uma doutrina que emerge da palavra de Deus, do colégio apostólico, tudo aquilo que nós temos aprendido. Quando você deixa essa vertente que é a palavra e começa a querer implementar ou querer trazer novidades, né? Coisas diferentes, cultura, né? Uma cultura bíblica dentro da igreja, isso começa a gerar divergências doutrinárias, começa a gerar uma insatisfação dentro da igreja, né? E aí, o que acontece realmente? O grande problema é o seguinte: o Espírito Santo não está mais nisso. Entrou a razão, entrou o homem, né? E o Espírito Santo, ele se afasta disso. E quando o Espírito Santo se afasta daquilo que é o corpo, daquilo que é a igreja, então o resultado é muito difícil. Existe, Amadeu, aqui um texto, até dentro daquilo que você começou a falar, vamos ler um texto aqui que está muito coerente com isso, né? Que está lá em 1 Timóteo 6, verso 3 e 4. Olha só o que Timóteo diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com a sãs palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, então vem um problema. É soberbo, nada sabe, delira acerca de questões, contendas, né? E o que gera isso? Invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Então, isso ficou como uma marca ali, né? Essa igreja, esses movimentos viram as igrejas se acabarem, o esvaziamento do rebanho, né? Tudo isso porque houve esse abandono, esse afastamento da palavra de Deus, daquilo que é o cerne da... E a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela é simples, né? O Senhor Jesus, quando anunciou o Evangelho é uma coisa muito simples, né? Jesus falou de coisas simples: eu sou o pão da vida, todo mundo conhece o pão, é um alimento universal, eu sou a água da vida, né? Então, quando você começa a tirar isso, a querer colocar uma outra coisa, né? Novidades, né? Coisas que a palavra diz aqui, né? Que não é a sã doutrina, exato, né? Aí o que gera é isso aí, né? Me pergunta uma coisa. Pode falar. A própria tese, não tem nada contra os irmãos tradicionais, exatamente. Não é crítica de forma alguma. Tal. É uma contestação apenas. Quando você vai formar, né, aquilo que se chama de um sermão, né, então às vezes o pregador ele demanda de tempo para pesquisar, para avaliar, fazer aquilo que a homilética ensina, né? Todo aquele preparo, né? Da chamada homilia, né? Que a introdução que se faz, depois o desenvolvimento do tema, né? Isso faz parte do sermão. E como ele conclui isso, os grandes pregadores entraram numa linha muito intelectualizada, muito metódica, e ela era muito fria, como você está dizendo. Exatamente. Aí, né, é um assunto que eu vou passar para você, Guilherme. O jovem foi o grande problema na década de 60, o afastamento do jovem da igreja. Aí que entra o problema, porque a verdade foi o pool universitário da década de 60, por exemplo. O jovem começou a descobrir mais, quer dizer, já tinha, mas houve um maior desenvolvimento dos chamados programas universitários. E é isso que eu vou passar agora para você, Guilherme. Você que é jovem, tem que você isso deduz daí, de tudo isso. Pastor Amadeu, dentro do que Pastor Francisco e o senhor estavam dizendo, não só na questão da década de 60, com o aumento da questão da academia, né, de universidade, do jovem dentro desse ambiente, mas também algo que aguçou a questão do jovem nessa
na busca pelo conhecimento é a questão do advento da tecnologia, né? Porque você começou a informação ser mais acessível de uma forma mais intensa, com rádio, depois com TV, agora com o advento da internet. Então tudo isso aproximou a informação para um público que é curioso, que busca aprender, que busca se informar, que investiga as demandas. Então, quando você tem um jovem nesse anseio, nessa ânsia do aprendizado e querendo descobrir explicação para tudo, e você vê alguns ministérios deixando aquilo que é a revelação, o Espírito, e entrando em algo mais racional, você confronta essa geração, né? E aí dentro dessa geração, dentro desse confronto, houve um êxodo muito grande de jovens, como o pastor Francisco citou na questão de um certo momento em que a igreja viveu na questão da tradição, da homilia, da homilética, que o senhor falou do preparo das mensagens. Isso criou algumas dificuldades, porque o jovem, ele criou em si questionamentos que não havia respostas. Porque se você for olhar para o lado da filosofia, para o lado de se explicar aquilo que é espiritual, a Bíblia, que é uma fonte inesgotável de recursos, mas no espírito, se você for olhar por um lado racional, por um lado do homem, isso não vai ser inesgotável, vai ser restrito. Só corroborando o que você está dizendo, eu tinha um professor lá na faculdade, lá na UFES, eu fiz medicina na UFES, eu tinha um professor, um excelente professor, jovem ainda ele, um notável cirurgião, mas um camarada assim, muito culto, muito culto. Era notório na faculdade que eu testemunhava, falava, evangelizava e tal. E ele sabia, se ele chegou para mim e disse: Amadeu, eu gosto da Bíblia. Ele era um professor jovem, eu gosto da Bíblia. Amadeu, eu sou um adepto da filosofia, ele falou. E não existe nada mais rico em conteúdo filosófico do que a Bíblia. Então ele via a Bíblia como um conteúdo filosófico. Você imagina um crente de igreja que não é despertado para isso, ele entra dentro da universidade e ele se depara com esse ambiente, entendeu? Quando coloca a Bíblia dele dentro do nível filosófico, ele não tem revelação. Vamos lembrar do pastor Gedeoti. O pastor Gedeoti diz uma coisa muito interessante. O pastor Gedeoti diz o seguinte: falta o mistério. Exatamente. O mistério é o espírito, né? Tá. Você tirou então o espírito. Você entra para o lado filosófico, então é o lado da razão. Então você pensa, aquilo, o transcende, não sei o que lá, mas você não entra no mistério. Aí a cabeça voa, que você não tem condição. E esse é o grande problema hoje dos jovens dentro da universidade, que não tem um preparo espiritual para enfrentar isso. Continua, Guilherme. E dentro disso, pastor Amadeu, que o senhor citou, criou-se essas dificuldades. Porque como que você vai explicar aquilo que é espiritual através do intelecto, através da razão ou da filosofia? Então não tem como explicar, porque a Bíblia diz assim: a letra mata, mas o Espírito traz vida, o Espírito vivifica. Então, se você tirar o Espírito dentro dessa equação, você não tem vida. Vamos, tá bom, assunto. Vamos voltar novamente, que o pastor Gedeoti. É difícil esquecer dele, né? Não tem como. Ele falava muito em duas expressões interessantes: verdade relativa, verdade absoluta. Entendeu? O grande problema, o Damiani, é que o jovem entra na universidade e quando ele... Eu queria dizer para os irmãos que estão assistindo, aqueles até jovens universitários, que nós não temos nada contra a filosofia, nada. A filosofia é uma ciência, não é? A palavra filosofia vem de filos, amigo,
afinidade, logos, estudo, sabedoria, né? Amigos da sabedoria. Então, muito bem. Pastor Gildeuti sempre fala também, pastor Amadeu, que cada cabeça é um filósofo. Né? Sofia significa sabedoria. Né? Bom, filosofia. Então, muito bem. Então, não tem nada contra isso. Mas o que acontece é que ele entra numa verdade relativa, porque tudo é relativo. E é contestável. Exatamente. Né? O que é relativo é contestável. A verdade relativa, ela existe até onde outra verdade se sobrepõe a ela. Eu posso ter um conceito filosófico, ele vai, você chega com outro conceito filosófico. Quer ver isso? Isso foi muito claro quando Lavoisier, que era físico, mas também era filósofo. Lavoisier diz assim, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é uma lei de Lavoisier, tá? É uma lei fundamental, irrevogável, como se fosse uma verdade absoluta. E Einstein diz que ela é uma verdade relativa. Porque através da matemática ele mostrou que ele poderia ser diferente. Né? Energia e massa, não vou entrar em detalhe. Então, Guilherme, isso que você está dizendo é muito importante. Isso impactou o jovem. E tem impactado até hoje. E tem um texto da palavra que eu ler. Guardei e achei muito interessante, principalmente quando a gente vai por esse veio da questão da verdade relativa, que é o que nós vemos hoje. Hoje, uma coisa é uma verdade incontestável, daqui a 15 dias já não é mais. Claro. Né? A ciência vai, muda tudo. A única verdade absoluta que nós conhecemos e que nós vivemos essa experiência é através da palavra. Jesus, a palavra, ela não consegue ser contestada, porque a palavra ela é absoluta. Não consegue. E aí Isaías, pastor Amadeu, capítulo 59, verso 14, fala acerca disso que o Senhor disse. Pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Fala exatamente do tempo que nós estamos vivendo, né? Hoje a verdade é uma coisa, amanhã é outra, a verdade relativa. E isso fez com que o jovem do nosso tempo, ele não obtivesse respostas. Mas a resposta que é o anseio do jovem, ele tentou buscar na filosofia, ele tentou buscar na questão de respostas que não lhe foram dadas, era para um vazio que estava dentro do seu coração, na sua alma. E isso a razão não explica. Isso é pela revelação, é pelo mistério, é pelo Espírito. A busca... Veja uma coisa, as pessoas estão assistindo. A década de 90, né? A década de 90 foi... Na década de 90 eu já era médico. Muito bem. O mundo, principalmente dentro da psicologia, da psiquiatria e da psicoterapia, criou-se um diagnóstico muito comum, né? Principalmente no jovem, que era chamada, foi uma frase que se tornou famosa na década de 90, mais ou menos, a chamada crise existencial. Você lembra? Que os mais antigos lembram. A crise existencial, o jovem fazia o seguinte questionamento, e os consultórios de terapeutas viviam cheios, né? Quantos personagens famosos suicidaram por causa disso, né? De onde eu vim, por que vim, para onde eu vou. Para onde eu vou, não sabia. Eu não sei de onde eu vim, não sei por que vim, não sei para onde eu vou. E nem os filósofos conseguiram explicar isso. Podia até ser a chamada crise existencial. E, rapaz, me lembro que os professores que falavam sobre terapia falavam exatamente sobre isso. Então, o que era o problema do jovem? Era a busca de uma coisa do que transcende, ou seja, alguma coisa que está além da razão, entendeu? Então, como dizia Gildeuti, esse é o mistério. Então, se o jovem, naquela época não entrava, e por isso as igrejas, elas começaram a ter dificuldade, porque não havia resposta para isso. Não adianta você fazer tratados de teologia, conceitos, estudos teológicos, nada, isso não entrava na cabeça do jovem. Aí, Amadeu, colaborando o que você está falando, essa era a crise, né? As pessoas, porque
quando os dirigentes, né, os chefes das igrejas, abandonaram aquilo que era o espiritual, não conseguia dar essa verdade, ou seja, dar esse caminho para o jovem. Aí veio Jesus, com uma palavra só, resumiu tudo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto, resolveu. Então o espiritual, ele é incontestável. Quando nós estamos trazendo aquilo que é o espírito, aquilo que é a doutrina, isso é incontestável, não gera dúvida. Mas aquilo que é relativo gera dúvida. Agora, esse é o problema. Vamos lá, Guilherme. Você estava... Eu te interrompi, Não, desculpa. não, mas é dentro disso daí que o pastor Francisco falou, que nós estamos debatendo, entra muito bem a questão de um ministério que é governado pelo Espírito Santo. Em contrapartida de muitos que nós vemos aí que envelheceram e que perderam a essência daquilo que é espiritual, daquilo que o Senhor disse desde o início, daquilo que transcende, daquilo que tira o homem do plano da carne e entra no plano do espírito. Eu acho que a responsabilidade hoje é do ministério, entendeu? Porque a missão hoje, né, do ministério, daquele que ministra em nome do Senhor, é muito grande. Porque a ovelha, ela é ingênua, ela é frágil, ela é facilmente presa fácil, entendeu? Então há necessidade hoje da figura do pastor, um ministério que seja um ministério, entendeu? Que entenda esse propósito, que é o propósito genuíno da palavra. Então, o que nós estamos falando hoje, dentro desse assim, os ministérios hoje são os grandes responsáveis pela crise toda que está aí. Exatamente. Falta o apacentar, né? Falta o alimento que sustenta, falta o cuidado, falta a proteção, né? Porque o ministério é tudo isso, né? Quando você deixa isso e vai para o lado racional, para o lado emocional, o lado intelectual... Nós temos que ter cuidado para vigiar, né? E não entrar para esse lado. Nós estamos... É muita coisa, né? Muita coisa interessante. Surge, a gente vai... O assunto vai se estendendo e tal. Nós estamos encerrando esse programa hoje, por aqui. Nós vamos continuar dentro desse assunto no nosso próximo programa, ainda debatendo com os nossos irmãos a situação que nós falamos e lá daquela época, quando nós surgimos, mas que é uma situação que ainda existe hoje, né? Apesar de algumas situações, mas é um assunto que nós vamos debater no nosso próximo programa. Francisco. A paz do Senhor, todos os irmãos. A paz do Senhor, Guilherme. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Até o nosso próximo programa.